Vladimir Putin finalmente conseguiu arrancar de Donald Trump um cessar-fogo para o dia 9 de maio. Após a conversa entre Trump e Putin, a Rússia anunciou oficialmente um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia durante o período do desfile da vitória em Moscou, no dia 9 de maio, embora Kiev ainda não tenha manifestado seu consentimento. Em vez disso, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, pediu um cessar-fogo prolongado em vez de uma trégua temporária para que Putin simplesmente não tenha medo, de sair do bunker para a Praça Vermelha. Donald Trump rejeitou Vladimir Putin de maneira grosseira. Trump declarou que o presidente da Federação Russa deveria se concentrar em uma resolução pacífica com a Ucrânia em vez de se envolver na questão do desarmamento nuclear com o Irã. Como quem diz, não se meta onde não é chamado. Ao mesmo tempo, hoje na Europa pediram aos líderes mundiais que venham a Kiev em 9 de maio e não a Moscou, para os ocupantes sanguinários. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Ficarei muito grato por isso. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, hoje o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, declarou que a Rússia pretende cessar fogo por ocasião do Dia da Vitória. Em relação ao consentimento ou recusa da Ucrânia quanto à trégua temporária, Peskov, ao responder a uma pergunta sobre a reação da Ucrânia à proposta de trégua, observou que, cito, "Na verdade, a reação nem é necessária para isso." Em seguida, vou citar as palavras exatas de Peskov. Esta é uma decisão do chefe do Estado russo e ela será implementada. Mas, claro, todos esperariam do regime de Kiev algum tipo de reação que indicasse intenções adequadas. Até agora, isso não aconteceu. Vale lembrar que na véspera Vladimir Putin ligou para Trump e reclamou chorando que a Ucrânia estava atacando a infraestrutura petrolífera do país agressor. Ele está tão assustado que tem medo até de realizar o desfile da vitória em Moscou. Diz que está morrendo de medo. Se vocês não acreditam, entrem até mesmo no site do Kremlin. Lá tem a transcrição das palavras do assistente dele, Ushakov, após as negociações com Trump. Lá está claro que Vladimir Putin reclamou para Donald Trump, dizendo que os ucranianos o prejudicam e atacam suas cidades. Você acredita? Iniciei uma guerra contra a Ucrânia e agora os ucranianos atacam minhas instalações de petróleo. No final, Trump declarou que sugeriu ao líder russo uma pequena trégua. No Kremlin, por sua vez, informaram que Putin disse a Trump que está pronto para anunciar um cessar-fogo temporário na Ucrânia em 9 de maio, seguindo o exemplo da trégua da Páscoa. E, segundo o assessor do presidente da Federação Russa, Yuri Ushakov, Trump apoiou essa iniciativa. Por sua vez, Zelensky destacou que a Ucrânia defende uma trégua duradoura e não um cessar-fogo de algumas horas apenas para realizar um desfile em Moscou. A seguir, uma citação de Zelensky. Nossa proposta é um cessar-fogo de longo prazo, garantir segurança confiável para as pessoas e uma paz duradoura. A Ucrânia está pronta para trabalhar por isso em qualquer formato digno e eficaz. E aqui destaco que o cessar-fogo por ocasião do Dia da Vitória em 9 de maio, se um acordo for alcançado, será já o terceiro desde o início do ano. O primeiro dizia respeito aos ataques a instalações de energia e foi anunciado de 25 de janeiro a 1º de fevereiro por Donald Trump. Após o término, Trump disse que Putin cumpriu a palavra e não atacou a infraestrutura energética ucraniana durante as fortes geadas, o que não é verdade. Sobre a segunda trégua, Moscou e Kiev chegaram a um acordo para o período das celebrações da Páscoa, de 11 de abril até o final do dia 12. No ano passado, Vladimir Putin também propôs uma iniciativa de trégua para o Dia da Vitória, mas Zelensky rejeitou essa proposta na época. E na véspera ficou sabendo-se que o desfile da vitória em Moscou, pela primeira vez desde 2007, acontecerá sem a participação da coluna de veículos militares. No Kremlin, explicaram que a decisão de cancelar parte do desfile está relacionada à ameaça terrorista por parte de Kiev. Pois é. E foi sobre isso que Vladimir Putin reclamou para Donald Trump como um garotinho lamentável. Simplesmente um Zé Ninguém de beco correu para reclamar e dizer: "Doni, por favor, faça alguma coisa. O Zelensky está me incomodando. A Ucrânia está me incomodando." Simplesmente uma nulidade completa. E agora, formalmente, o Kremlin tenta apresentar isso como uma iniciativa de paz, mas por trás disso está o desejo de simplesmente garantir a segurança de Moscou durante um dos principais eventos de propaganda do ano.
Sobre isso, cito o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga. Por que não agora? Por que esperar até 8 de maio? Se a Rússia realmente quer a paz, ela deve cessar fogo imediatamente. A Ucrânia está pronta para apoiar um cessar-fogo total e pede à Rússia que o declare imediatamente, por exemplo, por 30 dias e não apenas por causa do desfile em Moscou. Mas sejamos realistas. No Kremlin, depois dos últimos ataques da Ucrânia em Tuapse, ficaram tão assustados que nem querem mais colocar equipamento militar na Praça Vermelha. Primeiramente, o exército russo perdeu muitos blindados e artilharia nos anos de guerra contra a Ucrânia. Em segundo lugar, Moscou está cada vez mais preocupada com os drones de longo alcance ucranianos que já atingiram repetidamente alvos importantes no interior da Federação Russa. Portanto, essa trégua temporária poderia reduzir o risco de ataques à capital russa. Durante o evento simbólico para o Kremlin, o desfile da vitória. Além disso, essa pausa daria às tropas russas tempo para se reagruparem, consertarem equipamentos, trazerem munições e fortalecerem suas posições após combates exaustivos. Politicamente, Vladimir Putin tenta atuar no campo diplomático. Ao propor esse cessar-fogo justamente através de Donald Trump, Putin busca se mostrar supostamente pronto para um cessar-fogo. Se Kiev recusar uma breve pausa, Moscou, é claro, tentará apresentar a Ucrânia como a parte que não quer a paz. Eles já dizem que querem cessar fogo, mas a Ucrânia não quer paz. A Ucrânia responde: então vamos decretar um cessar-fogo total. Por quê? Vocês só estão propondo um cessar-fogo de um dia para que a bunda de Vladimir Putin esteja segura e ele não tenha medo de aparecer na Praça Vermelha só por causa disso? Vocês pedem que parem de atirar só para não se envergonharem no dia 9 de maio? O Kremlin há anos liga a guerra contra a Ucrânia a esse mito de luta contra o nazismo. Mas este ano a situação para Moscou parece menos favorável. Não há grandes sucessos na linha de frente. O próprio desfile militar na Praça Vermelha será reduzido e as cidades russas agora estão envoltas em uma densa fumaça preta após os ataques ucranianos. E, nesse contexto, é importante para Putin não permitir fracassos, celebrar em Moscou e, ao mesmo tempo, criar a imagem de um pacificador negociando com Washington. Mas se voltarmos à conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin, pode parecer que Trump nem sempre e nem totalmente joga a favor de Putin. Por exemplo, logo após a conversa com o ditador russo, Trump declarou que o presidente da Federação Russa, Putin, deveria se concentrar em uma solução pacífica com a Ucrânia e não meter o nariz na questão da destruição nuclear. A seguir, uma citação de Trump. Putin me disse que gostaria de participar da retirada do urânio enriquecido iraniano se puder nos ajudar nisso. Eu respondi a ele que preferiria que você participasse do fim da guerra com a Ucrânia. Vale ressaltar que Moscou já havia proposto anteriormente assumir o controle dos estoques iranianos de urânio enriquecido que poderiam ser usados para criar uma bomba nuclear. No entanto, o presidente dos Estados Unidos descreveu a conversa telefônica com Putin como boa e afirmou que propôs ao líder russo uma pequena trégua. E vou encerrar o programa com uma citação de Trump. Acho que ele pode concordar com isso. Putin gostaria de ver uma solução para a Ucrânia. E isso é bom. Aqui deixo reticências, escreva sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal e deixe seu like. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato por isso. Isso pode ser feito através de qualquer doação ou de uma assinatura paga de apoio pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.